Olá, dentre os diversos ramos criminológicos, nós temos estudado, eu e meus alunos, meus orientandos e pesquisadores da UERJ, a criminologia econômica e empresarial. Sabemos que há uma série de características próprias dos crimes praticados por intermédio de empresas e organizações públicas ou privadas que tem causado graves lesões, graves consequências para as sociedades contemporâneas. Isso é um fenômeno mundial e também no Brasil ocorre, lamentavelmente, inúmeras situações que têm causado graves consequências, inclusive, só para dar um exemplo, o episódio envolvendo a barragem de Brumadinho, praticado, né, por um grupo empresarial importante que causou prejuízos, perdas de vidas humanas e destruições quase que incalculáveis. No sistema financeiro também ocorre, no mercado de capitais ocorre, na corrupção envolvendo grupos empresariais e autoridades, enfim, por que a empresa é um fator criminógeno? Isso que a gente quer saber. Existem estudos, teorias que buscam a etiologia desse fenômeno e, dentre os diversos, a gente pode mencionar alguns aqui sem pretensão de esgotar, né, tendo em vista que é um assunto extremamente vasto. É um campo ainda pouco conhecido no Brasil, a criminologia empresarial tem crescido. Nós fundamos agora um centro de pesquisas em crimes empresariais e compliance na UERJ, o CPJM, para tentar incrementar, aprofundar nessa temática. Dentre as diversas, através de métricas criminológicas, naturalmente, através de investigação, pesquisa de campo, saber por que existe essa criminalidade e de que maneira nós podemos criar mecanismos preventivos para esse fenômeno. Há diversas teorias, claro, sobre o assunto. A própria teoria da associação diferencial de Sutherland já foi desenvolvida, de certa maneira, para explicar a criminalidade praticada pelas grandes corporações norte-americanas, que foi o que ele investigou, né, no seu célebre estudo. Quando uma pessoa ingressa numa organização, ela acaba absorvendo os valores que aquele grupo considera relevante, a pauta de respeito à lei ou a pauta de violação da lei, a depender desse processo de interação que ocorre no interior de uma empresa. Alguém entra numa empresa, ele vai saber o que é para fazer, o que não é para fazer, qual é a norma que ele deve seguir, né? Sempre. Então, há outras teorias. A própria teoria do criminoso de colarinho branco, que é um derivativo da teoria da associação diferencial, também tem um potencial para explicar a criminalidade da empresa, mais especificamente dos dirigentes da empresa, da pessoa de alto status social que pratica uma infração no curso de suas ocupações habituais. Então nós temos aqui uma vertente do crime ocupacional ao lado do crime corporativo do outro. Além, nós temos, por exemplo, a teoria da anomia do professor Robert King Merton, desenvolvida para um campo que também foi levada para explicar o crime no interior da empresa. A busca de status, de galgar os escalões numa empresa, restrito a poucos, fazem com que muitos, para chegar lá em cima, vencer dentro da empresa, acabam inovando, que é uma expressão, ou seja, optando pela prática de um ilícito para chegar no ápice de uma organização empresarial. Há outras teorias, como por exemplo as conhecidas técnicas de neutralização de culpa de Sykes e Massa, que também fornecem, explicam por que uma pessoa aceita
violar uma norma que ele acredita. Então tem várias técnicas dentro de uma empresa, por intermédio da qual alguém diz: olha, se eu não fizesse, outro faria, eu só estava cumprindo ordens, isso não é uma coisa importante, não vai causar nada, até porque, em geral, nós temos uma vitimização difusa do outro lado, né? A busca do lucro, tudo justifica. A teoria da escolha racional de Gary Becker, né? Ela tem também um potencial bem explicativo, bem interessante, tendo em vista que os crimes econômicos, os crimes empresariais, um golpe, né, na Bolsa de Valores que uma organização, instituição financeira faz, aquilo é mensurado, calculado, os custos e benefícios que se objetiva, tudo sopesado até a decisão pelo ato, né? Então há uma escolha racional, às vezes até a consequência que pode advir, um sancionamento, a multa pode ser objeto de um cálculo e a multa ser diluída no custo, o custo da multa ser diluída para que o consumidor final acabe arcando com aquela multa. Isso é um cálculo, né, racional que se faz, violar ou não violar uma norma penal. Pressão por performance, seguir o que as chamadas lideranças tóxicas ou narcisistas apregou dentro da empresa. Isso é um dado também interessante, tem sido estudado, dentre outras pessoas, pela professora Judith Van Herp. Muitas vezes a pessoa viola a norma pelo carisma que um dirigente, que um empresário, que um diretor egocêntrico consegue colocar na cabeça dos seus subordinados. Isso é um outro aspecto que também caracteriza. Há outras teorias que buscam essa etiologia da criminalidade organizacional. Se a empresa é causa do crime, uma outra vertente que nós precisamos estudar, que temos estudado, é de que maneira os programas de compliance, os programas de conformidade podem servir para mitigar, para alterar esse ambiente criminógeno, de maneira que a empresa possa ser não apenas a causa da criminalidade, mas a empresa reformulada na forma do compliance válido e eficaz, possa ser a cura da criminalidade, contribuindo assim, desempenhando um papel social fundamental de geração de riquezas, de emprego, de crescimento do país, mas também sendo feito através da observância de normas, tanto internas quanto externas. Ou seja, a criminologia empresarial, ela é uma criminologia relativamente nova, com grande importância na atualidade, pelo que está acontecendo no mundo, e também por se associar às ideias que têm sido trazidas dos programas de compliance que nós estamos aí estudando também na atualidade. Esse é o nosso CPJM e agradecemos ao professor Lélio, de que nós tanto admiramos, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essas questões da criminologia. Obrigado.